Que gostoso, Você quer ir amigo. mesmo? Eu tô falando sério. Você quer ir ou não? Depois a gente vê. Tá bom. Que esse meu final de semana é com a Ailinha. Ai, que É, a fofo. gente vai curtir bastante também. A gente vai em Filha. festa de criança. Ah, é gostoso. Nossa, festa de criança. Nesse frio, então, vai comer muito. Nossa, demais. Adoro brigadeiro, gente. Bolo. É bom, né? Ai, que gostoso. E aí, pessoal, sextou pra vocês? Um grande beijo no coração, viu? Hoje a gente vai tratar de um assunto, já que a gente falando sobre bolo e brigadeiro, um assunto bem sério para você que tem criança em casa, sobre a obesidade infantil. Hoje é o dia de conscientização, na verdade, sobre a questão da obesidade infantil. Pois é, gente, nesse sábado o mundo inteiro para pensar sobre isso. A gente brincou aqui de que gosta de comer bastante, mas como controlar a fome dos pequenos, ainda mais agora no inverno. E também tem muita informação para você. O Falando Nisso Band está no ar. Imposto de Renda 2023. O que fazer se você perdeu o prazo? Além de pesar no bolso, quem não declara no prazo sofre outras consequências desagradáveis. O CPF fica irregular e o nome vai para um cadastro de devedores da União. O contribuinte fica impedido, por exemplo, de obter financiamentos, fazer matrículas, emitir cartão de crédito e tirar passaporte. Alexa e crianças. A Amazon é acusado de violar privacidade. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos disse que o valor milionário é uma forma de enviar uma mensagem às Big Techs de que a necessidade de coletar dados não é uma desculpa para infringir a lei. Café da manhã. Variação do preço pode passar de 200%. Estou em uma padaria perto da Avenida Paulista que tem preços acima da média. Coloquei nesta mesa os itens pesquisados do levantamento. Juntos, eles custaram aqui R$ 54. Agora nós vamos em outro estabelecimento. Esta padaria fica longe do centro, na zona sul da cidade, um bairro mais afastado. E aqui os mesmos itens custam ao todo R$ 30. Bem mais em conta. Digital versus analógico, qual cardápio você prefere? Aqui no Rio de Janeiro, essa discussão extrapolou as mesas de bares e restaurantes e virou uma questão política. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que obriga os restaurantes a oferecerem as duas opções, a digital e a analógica, que é o bom e velho cardápio de papel. E no estúdio vamos conversar sobre obesidade infantil e tratamentos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio. O Falando Nisso Band começou. E claro que tem aquela mensagem para você encerrar a semana com muita força. Aliás, a maior força de uma pessoa é o autocontrole. É dar conta de escolher respostas e ações. Boa, hein, amigo? Perceba se, de repente, as palavras e atitudes que você tem são conscientes. E se não forem, tenha esse desafio da sua vida de exercitar o autocontrole. Realmente é uma tarefa que a gente tem que fazer aos poucos, É né? como você falou, um desafio mesmo. Um desafio. Mas a gente dá Nossa. conta. Vamos pensar assim, né, gente? Olha, mês de junho está começando com um super sorteio para você, gente. É o Super Kit Polipet. Olha, tudo isso, amiga, para uma pessoa só. Incrível, né? Nossa, tem, a bancada toda tá preenchida. Nossa, até ficou Né? amontoado tudo lá. Aham. Era tanta Todos coisa, os nem dias eu cabia. percebo um produto você diferente viu ali hoje? e novo. Tem uns quitutes pros Pros pets. Tem mesmo, amigo. Muito olha lá. legal. Um monte mesmo. Então, olha, @Falando Nisso Band, tá essa fotinho lá. Você vai curtir a fotinho, vai também seguir não só a gente, mas também a Polipet, @polipet.oficial. E você também tem que marcar 2 amigos por comentários. No último dia do mês, que é dia 30, a gente faz esse sorteio e anuncia aqui no programa mesmo. Boa sorte, gente. Pode participar bastante, tá? Vamos dar uma olhada, então, agora no resultado parcial da nossa enquete, que também está no Instagram. Você pode participar com 2 perguntinhas, respondendo essas 2 perguntas. Primeira, sabe quais Vou são... esperar pra ele, amiga, que Sim. infelizmente ele caiu aqui, eu não... Pra São gente 2 colocar na perguntinhas. tela pra você, tá bom? Vamos lá, agora fala. Vamos lá. Sabe quais são os sinais da obesidade infantil?
44% dizendo que não, 56% dizendo que sim. Pois é, tá quase no meio a meio, né, É. amiga? E sabe como é feito o tratamento? Olha que interessante, 75% dizendo que não. Exatamente. Gente, neste sábado é o dia de conscientização contra a obesidade infantil e a ideia é fazer um alerta, né, de trazer um alerta para quem tem criança em casa. A obesidade na infância pode causar uma série de problemas emocionais, físicos e motores. Gente, é verdade, sabe por quê? Porque eu passei por isso. É, amigo. Vou mostrar daqui a mesmo? pouco uma foto, como eu era quando criança, até mostrei pra Nossa, doutora. mas você Não parece, não. né? Todo mundo fala assim, vou até abrir aqui pra vocês. E eu sei o quanto que eu carrego isso Tô no meu vendo dia a já. dia. Você quer mostrar agora? Pode ser. Espelha pra mim, por favor, Rafa. Tá espelhando pra você? Olha só, eu Quantos gordinho ali. anos, amigo, você tinha? Então, eu fiquei nessa fase que eu me identificava como gordinho, eu acho que dos 8 até os 13. A minha sorte, que eu brinco assim, entre aspas, é que eu dei aqueles tirão. Ah, você entende? sim. E aí você cresceu bastante. Sim, do nada eu consegui, entre aspas, emagrecer, mas na verdade é porque eu cresci muito mesmo, sabe? Mas Mas eu era gordinho assim, Você até tava cogido com a mastia. por volta de 8 anos, 8 né? a 12 anos. E os Nossa, dados hoje que nós vamos trazer está exatamente nessa faixa etária. Ah, é verdade. Dados do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional mostram que mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade. Atualmente, a região sul possui 11,52% de crianças obesas nessa faixa etária que a gente falou e é o maior índice do país. Então, a região sul está ganhando. Na sequência, vem a região sudeste, com 10,41%, e na sequência, a nordeste, com 9,67% das crianças com obesidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a nossa convidada, né, que é endocrinologista infantil, a doutora Ana Karina Figueiredo. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Que bom. E a gente já conversando um pouquinho antes do programa, né, doutora? Já comentamos sobre as didáticas e formas que hoje em dia as crianças vivem o dia a dia. E não tem como não falar de celular, das opções que a criança tem hoje com Netflix, Disney Plus, um monte de coisa para ficar assistindo na televisão. Essa modernização, informatização acaba influenciando nesses dados que a Agatha acabou de ler para a gente? Eles influenciam na medida que quanto mais essa criança fica na tecnologia, na tela, mais sedentária ela fica. Então, a gente sabe, né, que a obesidade ela está super correlacionada com o sedentarismo. Quanto mais sedentária essa criança ficar, menos energia vai gastar, mais chance ela tem de ser obesa. Doutora, a gente citou rapidamente alguns problemas que podem ser causados por causa da obesidade infantil, mas vamos explicar melhor quais os problemas reais que uma criança obesa pode ter. Bom, então o primeiro problema é o psicológico, né? O bullying, né? A gente estava conversando até um pouquinho ali que hoje em dia, graças a Deus, assim, as crianças elas estão muito mais né? Elas estão nesse ambiente de inclusão e elas sabem o quanto é danoso o bullying, mas isso não quer dizer que ele não exista. Então, a primeira coisa que aquela criança vai sofrer é bullying. Amigo, você sofreu bullying? Muito. Eu lembro de uma situação, amiga, que eu, na escola, eu saí para ir no banheiro. Quando eu voltei, vocês acreditam que tinham colocado um sutiã dentro da minha mochila? Porque eu era gordinho, eu tinha tetinha. A gente fala tetinha, peitinho, né? Eu tinha. E aí colocaram para me zoar. E isso eu nunca mais esqueci. Isso é uma das situações, gente. Fora os comentários que a gente ouvia, inclusive de adultos, porque na época as pessoas não tinham. Agora acho que não tem muito filtro, não tinham muito filtro. Né? Falavam o que pensavam, achavam que era graça, né? E achavam na normal. verdade, a gente estava conversando sobre isso, né? Que na nossa época de infância não existia esse conceito de bullying, não né? mesmo. As pessoas falavam umas das outras e pra gente só sobrava aguentar e seguir, né? Só que isso daí criou muitos problemas psicológicos até hoje, né? Essas pessoas que agora são adultos, elas carregam. Você lembra disso? Sim, eu de comentei uma com a forma não doutora. muito legal, né? Porque eu, de certa forma, amiga, até hoje eu me pego sentindo ou me vendo em situações... Oi, Rafinha, volta aqui pra mim, por favor. Eu me pego me vendo em situações, algumas vezes, em que eu lembro daquela época. Você vê que coisa louca? Ficou, né? Ficou marcado pra você. Então, a questão do bullying é muito evidente nessa fase, mas também tem as questões de problemas, além dos emocionais, os de saúde. Sim, sim. E aí os de saúde a gente vai desde da parte do sono, né, a apneia do sono,
por conta da obesidade, principalmente cervical. Problemas ortopédicos, principalmente de joelho, porque os joelhos não conseguem carregar todo aquele peso, né? E os problemas metabólicos, diabetes mellitus tipo 2, resistência insulínica, hipercolesterolemia, dislipidemia e os outros problemas da parte endocrinológica mesmo. A doutora até comentou comigo uma coisa que eu acho que serve de alerta para os pais. Porque eu falei assim, doutora, é engraçado, eu tive esse desconforto aí, essa dificuldade com o meu peso durante a minha infância e é algo que parece que eu carrego essa luta toda a minha vida. Você entende? Desde então, eu sempre tive que prestar atenção no que eu como, não podia, senão eu engordo. E eu fico naquela efeito sanfona. Fico, amiga. Então, até comentei com a doutora, tem alguma coisa a ver eu ter tido essa obesidade nessa fase da minha vida? E tem a ver, né, doutora? Tem. Existem 3 períodos da vida da criança, mais especificamente, até os 2 anos de vida, dos 5 aos 7 e na adolescência. Nesses 3 períodos, a gente tem uma alteração no funcionamento do tecido adiposo. E nesses períodos, se a criança tiver obesidade, muito provavelmente ela será um adulto obeso. E é nessa época que a gente cria a nossa memória metabólica. Você vê, amiga? E memória metabólica? E aí fica tudo mais difícil. O que significa, então, a memória metabólica? O que eu consumi quando criança ou o que eu fui incentivada a consumir pode direcionar a minha vida na fase de adolescência? O metabolismo. Para o resto da vida. Desde intraútero. Nossa, então assim, só para eu entender, doutora, quais são as idades para a gente destacar para quem está ouvindo Então, a gente? primeiro, na fase intraútero, né? A mãe, ela é sempre orientada a não ganhar muito peso, né? Então, o bebezinho que já nasce grande, ele sempre vai ter outros problemas. Então, intraútero, o que a mãe come, o excesso de peso da mãe. Até os 2 anos de vida, que a gente considera os 1000 dias da criança, são extremamente importantes. Por isso a gente não dá açúcar, por isso a gente incentiva o aleitamento materno, que é a principal arma que a gente tem contra a obesidade. Dos 5 aos 7 e a época da adolescência, da puberdade. Olha. Esses são alguns períodos da vida onde o nosso metabolismo lipídico e o nosso tecido adiposo, ele funciona de uma maneira diferente. E a gente tende a guardar mais. E aí essa célula, ela vai ficar daquele modelo para sempre. Então, aquela dificuldade muito maior em algumas pessoas em perder o peso, que foi o que você referiu. Sim, eu passo por isso. É dessa memória metabólica, né? Porque não é comum a gente falar assim, poxa, eu como tão pouco e se eu fizer isso daqui, ganho 2, 3 quilos. Sim. E o fulano come um monte e tá sempre magro. Assim, pode ter a ver com genética, pode ter a ver com o metabolismo dele, mas se os dois fazem a mesma coisa, pode ter certeza que tem essa memória metabólica também. Nossa, olha, a doutora vai ficar com a gente durante todo o programa, então você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, então, sobre esse momento tão importante, né, de discutir realmente a obesidade infantil, que acaba sendo algo de saúde pública, né, um problema mesmo de saúde pública, doutora. E, de repente, a gente pode deixar uma questão com relação a como identificar a obesidade infantil. Até que ponto, o meu filho está só gordinho e tudo bem, e até que ponto realmente precisa de uma orientação melhor de um profissional. O sobrepeso e a obesidade. Isso. Até a doutora põe essa diferença pra gente. Boa. Porque a gente acha que é só uma coisinha e não é. Boa, perfeito. Então, vamos falar? Vamos. Sobre as notícias, a Receita Federal recebeu mais de 41 milhões de declarações, né, de imposto de renda, e é um número recorde. Pois é, gente. Então, olha, se você perder o prazo, fique tranquilo ou mais ou menos. O que você tem que fazer? Até o ano passado, Letícia entrava como dependente na declaração do imposto de renda da mãe. Como acabou de se casar, descobriu em cima da hora que precisava fazer a sua própria declaração. Com novas responsabilidades, a gente acaba esquecendo, né? Acredito que tem uma multa, né? Tem uma multa que a gente paga. Eu não sei quanto que é a multa, mas eu sei da existência dessa multa. Pois é, Letícia. Quem apresenta a declaração após o prazo ou não apresenta, paga multa mínima de R$ 165. Se o contribuinte tem imposto a pagar, tem que somar os juros por atraso e o total pode chegar a até 20% do imposto devido.
Além de pesar no bolso, quem não declara no prazo sofre outras consequências desagradáveis. O CPF fica irregular e o nome vai para um cadastro de devedores da União. O contribuinte fica impedido, por exemplo, de obter financiamentos, fazer matrículas, emitir cartão de crédito e tirar passaporte. Para não chegar a esse ponto, é bom regularizar logo para não receber um termo de intimação. Quem perceber algum erro de preenchimento ainda pode mandar uma declaração retificadora. E dá para acompanhar se a Receita já apontou erros que façam o documento cair na malha fina. Basta acessar o portal ECAC. Você vai ter um detalhamento maior de qual foi a inconsistência que levou você à malha fina. Logo, você tem oportunidade de regularizar o quanto antes para receber a restituição, se for o caso, o quanto antes também. Porque a dor de cabeça realmente é grande, Nossa. como a gente está vendo, né, amiga? E a facada no peito também, né? Pelo amor de Deus. Então, por favor, agilize para você regularizar tudo certinho também. Bom, daqui a pouquinho a gente vai comentar com vocês que a Amazon foi acusada de violar a privacidade nos Estados Unidos e rendeu uma multa das grandes. E a gente já explica para vocês o porquê. Nós vamos conferir também as dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet, com o quadro Meu Amigo Bicho. Você sabia que o cachorro também pode ter diabetes? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Já estamos de volta e agora a gente vai para uma participação no programa que todo mundo ama, o Dr. Marcos Massal da Polipet, com o Meu Amigo Bicho. Hoje nós vamos falar sobre diabetes nos cães. É verdade, os cães eles podem sim ter diabetes. E como a pessoa descobre isso, Através de alguns sintomas a pessoa pode ter essa suspeita, O cachorro que é obeso, que tem um aumento de apetite, que tem um aumento na frequência do xixi, pode ser sintomas de diabetes, O cachorro ele pode ter diabetes por predisposição genética, muitas vezes pela própria obesidade. Então a pessoa tem que tomar alguns cuidados para prevenir, cuidados com a alimentação. Então a pessoa, tendo essa suspeita, tem que levar no veterinário. O veterinário, principalmente através de exames de sangue, ele vai chegar ao diagnóstico de diabetes. A partir do momento que é feito o diagnóstico, o cachorro precisa ser tratado. Normalmente ele precisa tomar a insulina frequentemente e isso normalmente é feito pelo próprio proprietário. O cachorro diabético, ele vai ter que ser monitorado o resto da vida dele, Ele vai ter que ter uma vida bem regrada, controles da glicemia, mudança de alimentação e a pessoa precisa levar o animalzinho para controle com o veterinário o resto da vida dele. Fazendo um controle adequado, o cachorro ele tem uma qualidade de vida pelo resto da vida dele. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos Massal. E o assunto do programa aqui no estúdio hoje é saúde com foco nas crianças. A gente comemora amanhã e tem um dia, na verdade, de conscientização contra a obesidade infantil. Uma doença que afeta 3 a cada 10 crianças do nosso país entre 5 e 9 anos, segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Quer participar, então, do nosso programa? Você pode mandar a sua pergunta para a doutora Ana Carina, ela é endocrinologista infantil e pode, de repente, te ajudar, tá? O nosso WhatsApp é o 997167989. Eu deixei uma perguntinha no bloco anterior falando sobre a questão de como identificar a obesidade infantil mesmo. A partir do momento que os pais percebem que a criança está comendo demais, então a primeira coisa que ele vai identificar é o comportamento que mudou, Então uma alimentação que a criança está repetindo o prato e quer de novo e quer mais, que você percebe que ela não está tendo ainda aquela questão de satisfeita, de saciedade. E percebe que a criança está ficando com as roupinhas mais apertadas, está ficando com o quadril mais largo, o abdômen mais largo. Isso são sinais que eles vão perceber para pensar se está ficando com obesidade ou não. Mas para a gente fazer esse diagnóstico, e aí no caso pode ser o pediatra mesmo,
usando o peso e a altura da criança, colocando naquela curva de peso e altura, né? Então, através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, a gente vai colocar naquela curva e se tiver acima do percentil 95, a gente considera como obesidade. Se tiver entre o 95 ali e o 90, a gente considera sobrepeso. Então, é mais um cálculo matemático. Os pais vão ver sinais, né, que a criança está ganhando mais peso, mas o diagnóstico mesmo, ele é feito com cálculo e colocando naquela curvinha de crescimento que o pediatra usa. Amigo, isso é verdade mesmo. Por isso que é importante fazer as consultas com o pediatra. No começo é mês a mês, depois vai espaçando um pouquinho, porque ele faz isso, né? Ele faz são as consultas que a gente chama de peso. puericultura, né? Que é a consulta de rotina da criança sem doença, né? Como chama, perdão? Puericultura. Puericultura. Que são essas consultas de rotina, onde o paciente vai na consulta, não porque ele está doente, mas para fazer o acompanhamento. O certo adulto é fazer isso também, né? Que a gente não faz. É que a gente não faz, mas pelo menos uma vez por ano seria muito interessante. Às vezes a gente passa na balança ali da farmácia, né? Dá uma olhadinha. Eu só peso de manhã e pelada, porque eu não posso... Nossa! E depois de fazer xixi e cocô. Tem que ser o peso certinho. Nem água eu bebo pra subir na balança. Você vê como afeta a cabeça da gente? Afeta. A gente ri, mas afeta mesmo. A pessoa teve, então, esse diagnóstico de obesidade, né? O pai e a mãe chega lá, leva a criança no médico e tem esse diagnóstico. Como começa esse tratamento? A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a causa dessa obesidade, né? Então, a gente vai fazer uma conversa, uma entrevista ali com os pais e com a criança para entender o que é que está acontecendo, o que é que está levando essa criança a ser obesa. Se sempre foi assim, ou se está sendo só agora, como que é a rotina alimentar dessa criança, como que é a rotina de atividade física dessa criança. E aí, dependendo do que for, lógico, depois de exames laboratoriais também, aí a gente inicia o tratamento. Mas via de regra, a não ser quando você tem uma obesidade aí genética ou de alguma causa hormonal, né, como síndrome de Cushing, por exemplo, na maioria das vezes, o tratamento ele sempre vai começar com uma mudança no estilo de vida daquela paciente, daquele paciente. Porque eu sempre falo, gente, não tem como você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. E obesidade, salvo questões patológicas, é produto de comer demais e gastar de menos. Então, a primeira coisa que a gente vai saber é entender aí como que é essa rotina, como que é o dia a dia e ver em quais pontos a gente pode modificar. Agora eu vou fazer uma pergunta, um tanto, acho que não seria polêmica, mas vamos ser realistas. Qual a porcentagem de responsabilidade dos pais com relação à obesidade ali dos filhos? Ok, existe o problema genético que pode ter ali na família. Sim. Mas se a criança consome alguma coisa a mais, é porque ela está, né, disponível e de alguma maneira a criança não vai no mercado sozinha, né? Vocês concordam? Quem enche a geladeira de casa? Quem faz as compras em casa? Não é a criança. Tem criança que manda em pai e mãe no supermercado, que eu já vi. Nossa, gente, tem tudo isso. A criança xingando, não é fácil gritando mesmo. pra pôr as coisas e a mãe e o pai colocam pra criança ficar quieta. Tem tudo isso, né? Sim. Mas qual a parcela de responsabilidade dos pais nesse processo? Vamos falar responsabilidade, não culpa. Isso, Perfeito. responsabilidade, Porque exato. eu sempre falo para os meus alunos, eu dou aula na faculdade de medicina, eu sempre falo para eles, eu falo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade. Porque a gente se sente culpado Em várias por tudo. áreas, é verdade. Então, eu acho que assim, não dá pra gente também demonizar a coisa, porque senão os pais, eles têm que ser nossos parceiros. Então, a responsabilidade é nossa. Nossa. Não só dos pais. É nossa. A responsabilidade é nossa de não dar um brigadeiro para criança menor de 2 anos na festa, escondida, né? Pai, vô, que dá doce, a mãe fala não, aí vira as costas, vai lá dar. Então, assim, eu acho que a responsabilidade é dos adultos que estão ao redor dessa criança. Boa. É 100%. E quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Todo mundo já fez. Eu Então, já não dei dá pra doce gente... escondido pros meus sobrinhos. Amigo. Várias vezes. E a tua irmã, só quero ver esse final de semana, vai ter lavação de roupa suja. Será? Não, mas é Brincadeira. verdade, Já porque eles gostam, né? Então, enfim, mas realmente a gente acaba fazendo isso por querer mostrar afeto e amor. Isso, é muito A ligado gente a essa atrela, questão né? mesmo. Atrela. O doce, o carinho, o afeto, o amor. É, o amor. Eu escuto muito no consultório os pais falando assim, minha filha fica com os avós ou com a cuidadora, né? E ela deixa repetir o prato. Aí eu falo, mas você já falou que, né, não pode, já mostrou os exames? Não, mas ela fica com dó.
Aí eu falo, gente, dó, mas a menina não tá passando fome, ela já comeu, ela também tem que aprender, né? Então, faz parte de ser pai e mãe, de ser cuidador de uma criança, colocar limite em tudo, inclusive na alimentação. Então, eu acho que a gente é muito responsável, sim, por proporcionar para essa criança um estilo de vida que deixe ela cada vez mais longe da obesidade. Mas eu não gosto muito dessa palavra culpa, não, porque eu me solidarizo. Eu me solidarizo com os pais, porque não é por maldade, né? Ou é porque foram criados assim. A gente sempre fala, né, na nossa infância, industrializado não era uma coisa super comum. A gente não tinha toda hora. Então, quando você fica adulto, você chega à ideia de que o cara bem-sucedido é aquele que vai no mercado e pega todos os pacotinhos que tem ali. Porque legal é sinônimo de que eu sou muito bom, nossa, dei certo na vida, olha, tudo de pacotinho. Sim. Então, é difícil a gente tirar isso da nossa cabeça. A nossa geração tem isso. A nossa geração tem isso. E agora está mudando para aquela que são os pais de agora. Né? Que bom, graças que são os pais de agora. Isso então, vai refletir não dá pra, é difícil. É um negócio que é embutido na gente. É isso. Então, é difícil você falar para ele, falar assim, não, rico mesmo é quem vai na feira e descasca. Isso mesmo. É uma mudança de conceito. Então, eu me solidarizo com os pais, porque eu sei que não é por maldade. É essa coisa que vem na gente, de querer desempacotar, de achar que tudo aquilo era bacana. E é isso que a doutora vai trazer aqui pra gente daqui a pouco, soluções, né? Sim. Ótimo. Então, perguntando pra gente aqui, já recebi mais de 3 perguntinhas. Quem ganhou ontem é a Cooper. Então, a gente até já deixou separado, amiga. Legal. Porque a Esté ganhou, essa aqui foi a mensagem que ela mandou. Então, ela foi sorteada, tá? Pelo WhatsApp. E ela veio hoje de manhã com a mãe retirar o kit, a Esté. Que legal! Parabéns, querida. O nome dela é Esther? É Esté. Ah, Esté, diferente. Acho que é Stephanie, Esté, Stephanie? Ah, sim, é porque estava, né, abreviado. Que legal, parabéns, viu? Logo, logo, quem sabe a gente não sorteia mais kits, precisa, né? Da Cooper. Olha, daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar sobre a questão da obesidade infantil e vamos falar sobre quais os tratamentos. Existe tratamento medicamentoso ou apenas uma dieta com exercícios físicos? Daqui a pouquinho a doutora, então, explica, tá? Muitas famílias usam o serviço de assistente virtual, a Alexa. Pois é, gente, tá meio que moda, né? Mas a violação, da privacidade de crianças rendeu uma multa milionária. E isso foi nos Estados Unidos. Alexa, play music. No primeiro acordo, a Amazon concordou em pagar 25 milhões de dólares para dar fim às acusações de que violou os direitos de privacidade de crianças com o assistente pessoal Alexa. Isso porque a Big Tech manteve os arquivos de áudio guardados por mais tempo do que o necessário e não excluiu as gravações depois do pedido dos pais. Alexa, why is the sky blue? O outro caso envolve a Ring, empresa de campainhas inteligentes adquirida pela Amazon em 2018. Um ex-funcionário admitiu ter assistido vídeos de mais de 80 mulheres, capturados por câmeras de segurança instaladas em quartos e banheiros das casas. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos disse que o valor milionário é uma forma de enviar uma mensagem às Big Techs de que a necessidade de coletar dados não é uma desculpa para infringir a lei. A gigante da tecnologia aceitou pagar quase 6 milhões de dólares para acabar com os processos. Em um comunicado, a Amazon disse que discorda das conclusões da comissão e nega a violação das leis, mas que preferiu fechar os acordos para deixar essas questões para trás. Ações em todo o mundo têm questionado as grandes empresas de tecnologia por políticas que colocam a busca por informações pessoais à frente da privacidade. É complicado. Você tem, amigo? Essa colega em casa? Você Também não acredita tenho. que não? Eu nem ligo para essas coisas assim de tecnologia. Não me faz falta. Para mim também não. Eu quero Acho que acender a luz, eu levanto, vou lá e eu acendo. Pelo menos já levanta e acende, não dá para ficar na cama, né? Então, Já vai fazendo as quero coisas. ouvir a música, eu vou lá, prático. coloco, sabe? Eu também sou da época... Não fui picadinho pela Alexa, mas quem tem gosta. É. Diz que é incrível, mas legal. Olha, agora a gente vai de mais informação para atualizar você das nossas notícias regionais. O Douglas Cruz vai falar sobre um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Oi, Douglas. Boa tarde, boa sexta-feira.
Para você também, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso, um dos destaques aqui do jornalismo da Band Vale FM foi uma pesquisa divulgada essa semana pela Aconvap, Associação das Construtoras aqui do Vale do Paraíba, que indicou que os apartamentos considerados compactos, os pequenos, estão sumindo do mercado da nossa região. E por que está acontecendo isso? Bom, os apartamentos que têm em média aí de 50 a 60 metros quadrados, em sua grande parte, se encaixam no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Porém, esses apartamentos que são o alvo de grande parte da população que querem comprar imóveis, se encaixam aí em um preço máximo, ou seja, os apartamentos não podem ser vendidos por mais de R$264 mil. Então as construtoras estão alegando que devido à inflação aí do material da construção e outros itens, está difícil construir apartamentos em até esse valor máximo. Ou seja, apartamentos aí pequenos, compactos estão sumindo e os apartamentos grandes, luxuosos, considerados de médio e grande porte, estão vagos e fartos aqui no mercado regional. Dica importante então para quem quer comprar imóvel, principalmente apartamento, se você precisa comprar um apartamento que se encaixe nesse padrão de financiamento, que tem juros menores, é bom você correr, porque nos próximos anos a tendência regional é que os apartamentos grandes dominem aqui a região de São José dos Campos e também do Vale do Paraíba. Também é destaque aqui do jornalismo da Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. Em grande parte das rodovias, o motorista faz boa viagem aqui nessa sexta-feira no Vale do Paraíba, mas principalmente a rodovia Presidente Dutra e a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga aí de Taubaté até Campos do Jordão. Espera-se um tráfego grande no final da tarde, porque está um clima friozinho, a Serra da Mantiqueira sempre é muito procurada pelos turistas. Os motoristas então devem redobrar a atenção no final da tarde nestas rodovias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu amigo. Excelente tarde de trabalho para você. Obrigado pelas informações também. Você falou de barzinho, que o pessoal vai para Campos do Jordão, né, amiga? Aproveitar o friozinho. A gente chega às vezes num restaurante, num bar, a gente quer ver o cardápio para escolher o que vai comer, né? E aí, hoje em dia, muitos lugares estão assim, gente, QR Code. Aí você pega o seu celular... Coloca ali. O que você prefere aí de casa? Conta aqui pra gente pelo WhatsApp. Você prefere o manual, aquele cardápio antigo de folhear, ou aquele que você abre com o seu celular, hein? Pode responder pra gente, que a gente depois vai mostrar aqui você no Falando Nisso. Em mais um capítulo da disputa do mundo analógico e do mundo digital. A gente já vai contar para você também mais notícias e o nosso assunto do dia falando sobre a prevenção à obesidade infantil. Até já! Nossa convidada é a endocrinologista infantil Ana Karina Figueiredo. A gente está fazendo um programa para falar sobre os perigos da obesidade infantil. Pois é, amanhã a gente tem esse dia de conscientização contra a obesidade infantil. Então você pode deixar seu depoimento, sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, eu posso ler um aqui, amiga, que eu acho que é legal para a gente valorizar a participação de vocês. Com certeza. Ó, o WhatsApp para você mandar e continuar participando é 997167989. Vamos lá, então. Obrigado pelo carinho, pessoal. De Minas Gerais, a Rita está assistindo a gente. Ah, que legal! Legal, né? De Minas, que gostoso, né? Um beijo, Rita! A Roseli está comentando aqui que trabalhou na casa de um menino que era obeso. Ela até fala que a ex-patroa tinha preguiça de cozinhar e enfiava no menino muita bolacha. Aí ela também enlatava. Ela entrou como cozinheira e tudo mudou. Que bom. Ele descasca mais. É isso mesmo que a doutora comentou mesmo, descascar, né? A Eliane também comentando que tem lembranças muito ruins da infância, época de escola. Foi apedrejada, gente, da escola, sendo chamada de gordo baleia. Olha que coisa terrível, Nossa, que péssimo. O Eliezel do Primavera comentando que gosta muito do programa. Você vai mandar um frango assado pra gente. Ai, que delícia. Nossa, eu amo pode, frango né, assado. Amiga? Que é saudável o frango Nossa, assado. eu não almocei. Todo mundo vai querer aqui, fome. ó. Sou adulta, vivi a infância nos 80, 90, que nem a gente. Comparando as épocas, as crianças eram mais ativas. Hoje em dia elas estão mais sedentárias. Agradeço a atenção. Minha questão é como posso ajudá-la. Pois sempre falo com acho que é a neta dela que tem 8 anos e tem 40 quilos. Como a gente pode desenvolver, então, e criar alternativas para as crianças que têm essa tentação aqui? Que vamos combinar, né, gente? O desenho é excelente, é super bem feito, né? Competir com isso, com videogame, que é super legal, com o YouTube, é difícil, é muita informação, né? A criança gosta. Sim, mas o importante é a gente ter rotina, né? Tem o que a gente gosta e o que a gente precisa fazer. Tudo na vida é assim, né? Então, da mesma forma que a criança vai para a escola, então valorizar a escola que tem educação física 2 vezes na semana.
A maioria das escolas só tem uma, né? Valorizar a escola que tenha um espaço para a criança brincar, né? Que tenha verde, que tenha quadra, que seja incentivada essa criança a fazer esporte, né? Eu acho que a escola é o local onde a gente aprende a replicar, né? Em casa a gente vê modelo, né? E na escola a gente aprende com a diversidade como é que a gente vai usar esse modelo para frente. Então a primeira coisa é a rotina. Então não deixar a criança jantar e almoçar em frente à tela, né? Ter uma relação com a comida de, olha, tô satisfeita, acabou, né? Evitar ficar repetindo, ter horário de lanchinho para a criança não ficar muito tempo sem comer, não ficar com muita fome, mas principalmente rotina de ter atividade física, né? Tem horário para estudar, tem horário de brincar, e aí se for brincar de videogame, vamos optar por um que seja aquele que, né, que você consegue dançar, que você consegue... E mesmo a tela, às vezes você pode usar para brincar. Tem aqueles Just Dance da vida, né, que eles adoram, que eles ficam dançando e as crianças vão dançando na frente da tela. Então até a tela, ela pode te ajudar também, né? Só não sei ficar sentado e mexendo só os dedos, aí não dá, porque não tem jeito, é tentação. Ficar sentado em casa é comer e não fazer nada de atividade, não adianta. Tem que incentivar. E essa questão da rotina, até as crianças gostam, né? Porque ficam direcionadas. Quando não existe a rotina, até a vida dos pais... né? Ai, fica tão confusa, não dá. Tem que ter horário para tudo, inclusive para as telas. Gera ansiedade. É. Crianças têm rotina, é uma criança que possivelmente vai ficar ansiosa, porque ela não sabe o que vai acontecer. Aquela coisa de vai dormir qualquer horário, vai acordar a qualquer horário. Ela não sabe o que vai acontecer, isso gera ansiedade. Então, não importa o que está acontecendo, às vezes os pais não estão em casa e a criança repete, porque ela sabe como é. Às vezes eu deixo minha filha com a minha mãe por algum motivo, né? E a minha mãe fala que ela chega para ela e fala, vovó, já são 9 horas? Olha. Porque é hora dela dormir. Então, ela já sabe que ela vai desligar tudo e que ela é hora dela dormir, porque aquilo já é todo dia assim. Então, eu acho que a rotina, ela cria na criança, gera menos ansiedade e cria uma necessidade, né? Aquela coisa de todo dia, a criança já vai acostumando com aquilo. Bacana. Coisa, né, amiga? Nossa, tô adorando o papo Eu de também, hoje. gente, que legal, né? Muito bom. Transformador. Ótimo. E uma questão que ficou é com relação à medicação. Existe medicamento para criança para tratar a obesidade? Então, existe, mas assim, a primeira coisa que a gente trata na obesidade é a mudança de estilo de vida. Por quê? Primeiro, a obesidade é uma doença crônica. Se você pensar em medicamento, vai tomar medicamento para o resto da vida. Só que só o medicamento não vai resolver a vida dela. Ela vai ter que fazer exercício físico, vai ter que fazer uma readequação alimentar, né? Então, às vezes vai ter que fazer um acompanhamento psicológico, porque muitas das vezes essa obesidade ela tem correlação com compulsão alimentar, né? Ou o bullying que já sofreu e aí vai precisar vencer essa etapa. Então, aí é uma equipe multidisciplinar. Mas pensando em medicação, se a gente chegar à conclusão que aquela obesidade está sendo causada por alguma doença endocrinológica, ela vai ser tratada com medicação. A gente, às vezes, precisa utilizar a medicação nas crianças porque o excesso de peso é muito grande. Então, obesidades graves, a gente, às vezes, tem que usar a medicação porque é o risco-benefício, né? A gente põe na balança. A gente não tem medicação, a gente não tem arsenal terapêutico para criança, né? É tudo acima de 12 anos. Então, a gente acaba que vai tratando as alterações que acontecem. Então, olha, tá com diabetes tipo 2, então eu vou tratar esse diabetes. Tá com resistência insulínica, eu vou tratar essa resistência insulínica. Eu descobri que é uma compulsão alimentar, então vamos tratar essa compulsão alimentar. Agora, o tratamento mesmo, medicamento para a obesidade, a maioria dos que tem disponíveis no mercado são para crianças acima de 12 anos. Então, para a primeira infância, a gente não tem arsenal terapêutico, o que é muito ruim. Porque a gente tem que lutar sozinho, né? Sim, com certeza. E mudança de estilo de vida nunca é fácil. Não, é algo que pode ser trabalhado também. Acho que o programa de hoje é para isso. Tem como resolver, viu, gente? Então, no próximo bloco, a gente tira para vocês mitos e verdades sobre esse assunto também, para ficar bem cravadinho na nossa cabeça a informação. Mas agora a Maíra Costa chega junto aqui com a gente, com a previsão do tempo. Será que chove ou não? Eu acho que vai ficar um tempo estável, né, amiga? Ai, que bom. Final Tomara. de semana combina com o tempo estável pra gente aproveitar, né? Vamos ver. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em São Bento do Sapucaí, a máxima prevista para hoje é de 22 graus.
As cidades de Jacareí e Pindamonhangaba devem registrar a máxima de 23 graus. Para Cachoeira Paulista, a previsão é de 24 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima prevista para São Sebastião é de 24 graus e 25 em Ilhabela. Taubaté tem previsão de 23 graus de máxima para hoje, 24 no sábado e 25 no domingo. Já na segunda-feira, a máxima é de 24 graus. São José dos Campos tem a máxima prevista para 23 graus hoje, 24 no sábado e 25 no domingo. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 24 graus. A gente vai trazer agora um assunto que divide, né, opiniões. Mais um capítulo da disputa entre o mundo analógico e o digital. Pois é, no restaurante, no barzinho, você prefere o cardápio manual ou aquele que se abre a câmera e abre o QR Code? E se não tiver escolha? É apontar o celular para o QR Code para abrir um cardápio de reclamações. O que você acha do cardápio digital, né, do QR Code? Não gosto, não sei nem abrir. O cardápio digital foi adotado para diminuir o risco de contaminação durante a pandemia. Mas até hoje se mantém como principal opção em muitas casas, como nesse restaurante japonês. A tecnologia ela veio para ficar e muitas vezes a gente vai precisar se acostumar e se adequar às novas tecnologias que são colocadas para o crescimento e também pensando no meio ambiente. Aqui no Rio de Janeiro, essa discussão extrapolou as mesas de bares e restaurantes e virou uma questão política. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que obriga os restaurantes a oferecerem as duas opções, a digital e a analógica, que é o bom e velho cardápio de papel. O prazo para o governador do Rio sancionar ou vetar a lei termina hoje. Projetos parecidos também estão sendo discutidos em outras cidades e estados do país. O Sindicato dos Bares e Restaurantes é contra a iniciativa. Diz que a lei engessa o setor, aumenta os custos e os danos para o meio ambiente. Eu acho que o boteco ele é democrático, né? O bar, o restaurante ele é democrático. Então, se é digital, se ele é físico, não muda. Acho que ele tem que ofertar todas as possibilidades. Eu gosto mais do cardápio de pegar na mão e abrir, gente. Eu já me acostumei, olha só, eu sou super tecnológica, eu já me acostumei com o digital. E você? Eu prefiro manual. Eu também, gente, eu sou dos antigos. Mas agora, se tiver os dois, o Brasil todo, melhor ainda, que aí todo mundo fica feliz. É. E aí, Ana Moraes, você vai deixar a gente feliz hoje? Tem uns babados, né, gente? Oba! A gente adora! Essa semana a gente já falou aqui sobre ostentação, né? Da Virgínia Fonseca, do cantor Zé Felipe. Com aquela festinha de aniversário, lembra? Da filha deles. Do cocô. Do cocô e do xixi. Pônei. Batizou a entrada, o pônei. Pois é, tem mais um casal que tá ostentando uma fortuna. Mas aí é uma fortuna mesmo. E isso aconteceu lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. E a gente está falando do casal Jennifer Lopez com o Ben Affleck. Pensa, eles compraram uma mansão, a gente está vendo as imagens, mas é uma mansão mesmo. Eles investiram o equivalente a 300 milhões de reais ou 60 milhões de dólares. Meu Deus, parece um hotel. Gente, olha a mudança de gente rica, como que é? A mudança de... Nossa, é outro rolê, né? É muito diferente, eu tô chocado. Pois é, o casal tá de mudança pra lá. O pessoal tá vendo as imagens. Que sonho, né? É mesmo. Gente, parece vendo... um shopping, tô vendo... não parece? Não parece um shopping? Nossa, é uma casa. Parece um é uma casa. Eles reformaram a casa. Tem uma piscina gigante, tem 12 quartos, 24 banheiros. Pensa, coitada da faxineira pra limpar tudo isso. Gente, acha faxineira. Precisa de várias pois ali, né? E além disso, ainda tem um complexo esportivo interno com quadra de basquete, academia, tem ringue de boxe, tem sala de cinema e tem também o bar. A garagem coberta do local cabem 10 veículos e a área externa cabe mais uns 80. Então é definição de sucesso que a gente chama, né? Gente, mas é uma pousada, isso é um hotel. É um hotel, sim. Dá pra fazer um Airbnb lá em Jennifer Lopez. Imagina cobrar? Não tem mais como. Dinheiro. Ele não é muito simpático. Eu gosto desse casal. Eu gosto. Eu acho ela fantástica, eu só maravilhosa. Achei ele meio carrancudo. Carrancudo? Você vê, ele sempre que trata ele é meio metidão. A Jennifer Lopez é latina, né? Sim. Então, latino, assim como nós brasileiros, somos muito mais simpáticos, calorosos. Eu acho que ele é meio mais frio, né? Ele parece que é mais frio. Ela sempre foi simpática. Sempre. Né?
Linda e não. talentosíssima, né? Maravilhosa, Merecedora linda. de tudo que ela A gente conquistou. gosta mais dela do que dele, tá, gente? Ah, não, isso é verdade. Claro. Ficou claro pra vocês? Entenderam? Entenderam o recado? Pois Perfeito. Vamos falar da outra que a gente ama. Também, outra que a gente fala. A gente sempre fala aqui da Shakira, né? Sim. Daqueles possíveis romances que ela pode ter e tal. Daquele flerte que ela teve com o Tom Cruise. O chatão que ficou grudado no pé dela teve que dispensar ele. Tom Cruise? O Tom Cruise ficou no pé dela. Não tava eles sabendo, foram não. vistos no backstage lá da Fórmula 1. A gente falou aqui. amiga, que ele ficou, Mas eles ele saíram. não tava com outro... Ela não tava com Não, outro piloto? ela tá Também, com depois monte. ela teve com o Lewis Hamilton. Shakira! Você tá toda. Shakira. Ah, entendi. Pois é, depois de tudo Ela isso, ficou né? casada De há muito todo... tempo. Primeiro foi um foram 12 anos. ator, aí depois foi o piloto. E vai agora virar tem mais um esquema aí. Estão Como que falando é? por aí na internet que a mídia tá de olho, né, na Shakira e diz que ela tá de rolo agora com o astro da NBA, do basquete americano, né, então. Um jornal espanhol disse que ela tá vivendo um novo romance, um novo relacionamento amoroso com o jogador Jimmy Butler, do time Miami Heat. E os rumores foram intensificados quando ambos começaram a se seguir no Instagram. Bom, se isso for rumor, é sacanagem, né, gente? Eu começo a seguir você, você me segue, né? É verdade. Enfim. Já sai Mas uma além fofoquinha. disso, ela foi num show, no último jogo dele, perdão, e só alimentou ainda mais as especulações dos jornais espanhóis. Então ela estava torcendo pro time dele, inclusive. E detalhe que a Shakira tem 46 anos, não parece, né? Nossa, Não. imagina. E ele é 13 anos mais novo que ela. Normal. Tem 33. Tem que ser Ótimo, mesmo. é assim mesmo. Tem que Bom, ser e mesmo. a Shakira é uma das solteiras mais cobiçadas do momento. E a gente sabe que a mídia tá doida para que ela realmente assuma algum caso firme. Enquanto isso, ela segue na carreira, ganhando aquele monte de dinheiro dela e aproveitando a solteirice, né? Ô, Lana, a gente falou dele, né, que é um pouco mais novo e tal. Tem uma foto dele? Eu vou pegar depois, eu pego pra A gente vocês. fica curiosa Jimmy em Butler. Ele saber é lindo. se os Ele é um 2 homem metros bonito. e meio Ai, deve estão valendo a pena Nossa, ou e ele é não. mais Ela gosta baixinho. de alto, né? É Jimmy Ela gosta Butler. de jogador e de jogador alto. Como Mas que é o Jimmy nome? Butler. Tenta por já aí. achei, já achei. Foi rápido aqui agora. Gente, então, mas ela tá aproveitando bem a solteirice Tá. dela, tá certa ela, né? Espera Foram aí, 12 calma. anos de casado, um Não relacionamento põe tóxico ainda não, que ela que eu teve tô lá. entendendo aqui a situação. Aqui, achei, Gerard ó. Piquet? Esse daqui, gente. Ah, deixa eu ver. Ele é bonito. Bonito. Ó. É. Bonito. Deu sorte ele também, né? Não, e com ele é certeza. bonito. Acho que o Olha, sortudo é traços ele, né? maravilhosos. Sabe? É. É um homem bem... Ela merece homem bonito também, né, gente? Não vem com E homem que feio pra cuide cima dela, da né? gente, não, viu? Que a gente não tava torcendo pro Tom Cruise porque ele é tóxico. Ele é estranho. Ele é estranho. Ah, é, tem umas coisas esquisitas, né? E o Lewis Hamilton também namorou anos com aquela cantora do Pussycat Dolls lá, a verdade, Nicole. depois não deu, e não deu gente. certo. Então, assim, espero que dê certo. E que ela seja com muito certeza. feliz, que a gente também é do time Shakira. A time Com Shakira. certeza. Time Linda. Jennifer, time Time Shakira. J-Lo e time Shakira. Obrigada, Ana, amiga. valeu, Imagina. viu? Até segunda. Até segunda. Quero só ver quais serão os babados segunda-feira. Final de né? semana Final de acontece semana. muito. Nossa, Vou vai ficar de mesmo. olho. Separa 2 blocos aí, diretor. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ver mais notícias e você vai conferir o seguinte: tomar café da manhã fora de casa. Você gosta? Eu gosto bastante. Eu amo, gente, mas o preço pode variar muito de um lugar para o outro, viu? Nada menos que 200%. Ô, louco. E a gente já explica para vocês. Não sai daí que a gente já volta. De volta, tomar café fora de casa é delicioso, mas o preço, gente, pode mudar muito, variar muito. A diferença pode passar de 200%. Pedidos iguais, preços bem diferentes. Quando vem aqui para a área central, o preço extrapola. Né? Um levantamento em 90 estabelecimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro mostrou que o mesmo produto pode triplicar de preço conforme o bairro e o local. Eu vi ali um misto quente e eu falei, cara, esse aqui não vai. Aí eu fui num humilde pão com manteiga na chapa ali. Mas nem o pão na chapa escapa. O preço varia de 3 a 10 reais. Pesquisadores também compararam valores do salgado, do café expresso, café com leite e suco de laranja. Estou em uma padaria perto da Avenida Paulista que tem preços acima da média. Coloquei nesta mesa os itens pesquisados do levantamento. Juntos, eles custaram aqui R$ 54 reais. Agora nós vamos em outro estabelecimento. Esta padaria fica longe do centro, na zona sul da cidade, um bairro mais afastado. E aqui os mesmos itens custam ao todo R$ 30 reais, bem mais em conta.
O salgado é bom e o preço cabe no bolso. Tem uma bem mais próxima da minha casa. Eu deixo de comprar lá para poder vir comprar aqui, né? O dono diz que aqui o aluguel é mais barato que em outros pontos e que negocia bem com fornecedores. Se você comprar uma caixa é um preço, se você comprar 10 caixas é outro preço, se comprar 100 caixas é outro preço. Então a gente procura comprar a maior quantidade possível para conseguir o melhor preço. No fim das contas, vale a regra básica de pesquisar para economizar. É bom você ir para mais de uma cafeteria, para mais de uma padaria, para você conseguir entender se você está tendo o melhor preço. Mas o pãozinho a gente não consegue resistir. Ai, meu Deus, difícil. Né? Eu amo um pãozinho bem fresquinho. Na chapa, é gostoso. Muito bom. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nesse dia que é muito importante, né, para falar sobre as questões da obesidade infantil. Mas para a gente resumir, é possível reverter situações em que a criança realmente está gordinha com ajuda profissional, né? Então, é sempre possível. E lembrando do dia, né, de amanhã, vamos primeiro focar na prevenção. É possível a gente reverter, sim. Tenha sempre um médico especialista perto de você, mas assim, vamos focar na prevenção. E algo que tem que partir dos pais também, essa busca, né, doutora? A família toda. Né? Tem que... Criança não faz nada sozinha. É a família toda. Para conseguir fazer... vai ser bom para todo mundo. Que bom, né, gente? E obrigado por explicar de maneira tão simples pra gente tudo, doutora. É excelente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. A gente gostou bastante também. Obrigado mesmo, viu? Legal. Foi um prazer. Né? Ótimo. Né? É um assunto que a gente tem que trazer até mais vezes. Se você quiser mais assuntos diferentes, é só mandar aqui pra gente, tá? Um grande beijo pra você, um beijo especial pra minha sogrinha, que ela tá lá, ela tá em Minas Gerais. A Ritinha. Ritinha, Deus abençoe. Um beijo. Olha, obrigado pela companhia de vocês também. Estamos de volta segunda-feira. Amanhã tem Manhã na Band, 8h30 da manhã, um pouquinho mais cedo, viu? E o nosso assunto de segunda com Pio 12 vai ser tratamento e cuidados para pessoas que tratam o câncer, mas cuidando do coração delas. Como que a gente pode cuidar muito bem. Obrigado pela companhia, gente.